de volta aí pra gente comentar a grande conquista. E, gente, nós já estamos mesmo bem na metade desse jogo, já é assim o dia 50, então já estamos bem mais pra lá da final do que pra cá, então o programa já tá muito mais próximo do fim mesmo. E eles, assim, ainda estão fazendo as contas, né? Já estão, assim, na quinta zona de risco. Parece que o jogo tá lento, né? Mas vocês sabem, o Carelli vai dar uma acelerada ali nas próximas semanas. Porque o programa ainda tem, vamos calcular aqui, né? Porque a gente ainda tem que dar uma olhadinha nas coisas, né? O programa vai terminar, até onde a gente está sabendo, no dia 18 de julho. O programa ainda tem, olha, o programa ainda tem o dia 13 de eliminação, o dia 20, o dia 27, ó. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas no ar. Ou seja, já temos um mês ainda. Temos ainda basicamente muita coisa para acontecer. A diferença é que esse programa já parou assim numa lentidão de acontecimentos. E vamos ser sinceros, realmente está muito lento ali porque as coisas continuam paradas, continuam na mesma. E não anda, parece assim que os enredos ali pararam na mesma coisa. É Anaí dizendo que Haddad mente. Aí é o Haddad dizendo que Anaí tá perseguindo ele. Aí depois é o enredo do Caio com o Breno. É o Caio dizendo que o Breno tá fazendo não sai do lugar. Aí depois é o Breno dizendo que o Caio ali não tem história. E tipo, é a mesma coisa, gente. O tempo todo é a mesma coisa. Nenhum deles está construindo uma história de verdade ali dentro. Todos eles estão se apropriando. Mas até aqui, eu vou ser sincero com vocês. A única pessoa que eu vejo que tem, assim, construído uma história, assim, com o público, que ainda tem uma certa predileção do público e que pode vir a vencer este programa, é o Haddad. Até porque o Haddad tem toda essa história com o público, até porque o Haddad ainda tem essa ligação com o público aí, com relação a Lu Andrade também. Então, isso pode ajudá-lo, obviamente. Então, talvez a gente veja o Haddad vencendo. Essa briga dele com a Anaí pode ajudá-lo a chegar lá. Então, são coisas que vocês vão ver aí acontecendo nos próximos dias. Mas, enfim, vamos lá comentar. A zona de risco foi lá aquilo que a gente já tinha falado ontem. A dona Geni ainda não estava muito decidida. Hoje à tarde ela chegou numa decisão junto com o Fernando e eles foram na Tati Pink. Apesar do Fernando querer indicar o Bruno, no fundo ele acabou cedendo e aí eles foram na Tati Pink. Uma decisão assim até meio que acertada, mesmo contrariando as vontades do Fernando. Afinal, tá jogando uma planta na zona de risco que tá na hora de jogar, né? A Tati Pink, basicamente, se não fosse o Fernando, ela estaria completamente esquecida nesse jogo, né? Ninguém lembraria da presença dela. Então, foi uma decisão acertada. Mas quem acabou pagando o pato dessa escolha foi a Kátia, né? Porque, querendo ou não, a Kátia é uma aliada da Geni. E aí a Kátia acabou sendo apontada ali como uma das mais votadas. E a Lisiane, que eu pensei que fosse fazer melhor uso do poder dela, decidiu não fazer uso praticamente nenhum desse poder. Não mudou nada, simplesmente jogou ali no aleatório, transferiu os votos que ela tinha lá, os votos do Felipe pro Rambo, não mudou nada, ficou na mesma, então tipo, não fez diferença. Ela poderia ter feito uma coisa interessante, ela poderia ter jogado o Rambo na zona de risco também, seria interessante se ela tivesse feito isso, né? Mas enfim, ela não quis fazer. Enfim, vamos lá entender como é que essas coisas aconteceram. Mas antes vamos lá ver o que rolou nas últimas 24 horas, né? Que aconteceram ali com a Tati Pink,
ela estando um pouquinho chateada ali. Gente, é porque eu tô com um pouquinho de alergia, tá? Não se espantem, não, tá? Um pouquinho de alergia de pele, às vezes causa um pouquinho de coceira, mas nada demais. E aí a Tati Pink, ela tava um pouquinho chateada ali, por causa do que ela falou pro Haddad. E aí ela foi lá pro quarto, tava assim, meio chateada com algumas palavras que ela disse. E aí, obviamente, o Felipe foi lá consolá-la. E aí o Felipe disse assim para ela que ela não ficasse preocupada, que ela não ficasse assim, pensando no que ela fez, pensando se ela causou ou não algum problema com o Haddad e tal. E ela não pensasse nisso, que ela não pensasse que isso poderia ser ou não algum problema. E aí ela disse que ela não queria ter falado ou dado a entender que ela tinha falado alguma coisa que pudesse causar um gatilho nas pessoas, especialmente no Haddad. Ela falou, de fato, ali numa conversa, ela estava conversando com o Céu, e ela falou algo que tinha a ver com aquela briga que o Céu tem com o Haddad, sobre a Lu Andrade. Então, isso dá um gatilho no Haddad. Só que aí o Felipe falou para ela que basicamente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que ela não falou diretamente com o Haddad ou sobre o Haddad, que ela estava, na verdade, falando com o Céu. E que essa situação apenas envolveu e que ela não desmereceu o Haddad, e que ela não desmereceu o Céu, e que ela não desmereceu ninguém, que ela apenas estava falando ali sobre uma situação, e que ela não se preocupasse com isso. Aí ela voltou a repetir que ela não gosta de causar gatilhos em ninguém e tal, mas o Felipe disse de novo para ela, não se preocupa, você não fez nada, você não causou gatilho em ninguém, você não desmereceu o Céu, você não desmereceu o Haddad, você não desmereceu... E você não tem motivos para desmerecer ninguém. Você falou o que você tinha que falar, expressou a sua opinião e pronto. Foi só isso que você fez. Então, foi só isso. Aí aconteceu de madrugada, tá? Eu acho que foi a única coisa que eu consegui destacar da madrugada, porque depois eles fizeram umas brincadeiras ali de pique-esconde que eu achei assim... o cúmulo da falta de conteúdo da Grande Conquista. Eu acho que até o Carelli deve ter ficado pé da vida quando ele viu isso, né? Até o Carelli deve ficar pé da vida com essas coisas. Mas enfim, né? Foi isso que aconteceu. E aí hoje de manhã, o que foi que aconteceu? O Guipa acordou bem cedo, como ele sempre acorda. E aí ele foi lá falar com a dona Geni, aí deu um beijo na testa dela, como ele dá todos os dias. E aí a dona Geni brincou com ele e disse logo que ele estava puxando o saco dela para evitar de ir para a zona de risco. E aí ela até falou, e ele falou, não, que isso, não tô fazendo isso não. E aí ele falou que na verdade esse era um beijo para dar boa sorte para ela e tal. E que a última coisa que ele é puxa saco, que ele não é assim. Aí em outro momento... ele estava conversando com o Haddad, e ele falou assim, que se ele virar o dono da mansão, é que as coisas vão mudar completamente, que o bagulho ia ficar doido. Aí ele contou pro Haddad esses planos. Ele disse que se o dono, ele ia escolher alguém, obviamente, com quem ele tivesse uma afinidade, porque aí facilitaria as coisas. A partir daí, qual seria a opção que ele teria? A opção seria justamente colocar as pessoas que são as principais opções da casa, como ele até colocou, que ele tiraria todas as opções de voto da casa para movimentar o jogo. Eu só não entendi como é que ele faria isso, tá? Eu não entendi, juro para vocês que eu não entendi como é que ele faria. Não entendi se ele indicaria essas pessoas, mas enfim. Pelo que eu percebi ali, ele deu a entender que ele indicaria pelo menos uma pessoa assim que a casa queria votar muito, e ele já botaria essa pessoa direto na zona de risco. Disse o Haddad, disse o Guipa,
o bagulho ia ficar doido, que não ia ter como ficar nesses apontamentos de 10 semanas atrás, disse o Guipa. E tá chato mesmo, gente. Há 10 semanas a gente já tá aqui no programa, faltam 6 semanas para acabar. Tá chato ficar nessa mesma repetição de sempre, tá chato. A gente tem que ouvir praticamente toda semana, o Haddad isso, Haddad aquilo, Guipa aquilo outro, Fernanda aquela outra coisa, Dona Geni não sei o que, Anaí não sei o que, tá chato, gente, tá chato. Vamos dar a mão à palmatória, tá chatérrimo isso, chatérrimo, já não dá mais pra aguentar todo o tempo. Às vezes eu acho que vocês já percebem que a gente tá cansado aqui de falar todo o tempo a mesma coisa, porque tá chato já, tá chato mesmo. E aí depois dessa conversa, o Fernando contou pro Haddad que a Kátia deu alguns spoilers aí do que a Dona Geni falou para ela das possíveis indicações que ela teria para a zona de risco. E aí uma dessas possíveis indicações seria justamente o Bruno num desses nomes. Aí o Fernando contou que a Kátia foi lá e falou assim, que também o Felipe era um desses nomes que a Dona Geni também queria indicar para a zona de risco. Que a Tati também estava lá numa dessas listas dela e que não houve influência dela no pensamento lá da Dona Geni, que a Kátia não quis influenciá-la de jeito nenhum na escolha de quem ela indicaria para a zona de risco, na escolha de quem ela ia colocar direto na zona de risco e que ela não ia também forçar nenhum consenso com o Fernando. E aí o Fernando só ouviu o que a Kátia contou para ele. Ele também falou isso pro Haddad, que ele só quis ouvir, ele também não quis emitir opinião. E aí o Haddad até falou que são opções assim que movimentariam de fato o jogo e sairiam um pouquinho do óbvio, porque afinal a Tati ainda nunca foi para uma zona de risco, o Fernando basicamente também só foi uma vez, então estava na hora de ir de novo. E ele tá o que ele tá querendo? Botar de novo as pessoas que ainda não foram, ou então pessoas que nunca foram para a zona de risco e que tá na hora de voltar para ela. Eu, sinceramente, acho que tá na hora mesmo de ir para uma zona de risco, tá na hora de algumas pessoas darem uma voltinha lá, eu acho que tá na hora de algumas pessoas verem como é que como é que anda a aprovação do público, como é que anda o que o público pensa sobre elas, né? Eu acho que tá na hora. Especialmente, gente, especialmente esses dois aqui, né? O Rambo e o Céu. O Rambo estava conversando com o Céu e eles estão dizendo assim, que como a final do jogo já está se aproximando, que só tirar mais 5 pessoas e já são eles assim na final. Mais 5 pessoas e pronto, já chegaram lá. Basicamente sem precisar ter que enfrentar um julgamento público. Considerando que os realities da Record são 4 pessoas nas finais, então o pensamento dele não está tão errado, né? Considerando, vamos contar, são 15 pessoas na casa. 5 pessoas serão eliminadas assim, temos 15 pessoas. Dessas 15 pessoas que nós temos aí na casa, basicamente, nós eliminaremos assim, em zona de risco normal, nas zonas de riscos normal que a gente conhece aí, de votação, indicação, essas coisas aí. Nós veremos isso acontecer basicamente pelos meus cálculos aqui, de cabeça, de 15, 5, ainda a gente ainda vai ter ainda, no mínimo, mais 4 zonas de risco dessas 6 semanas que faltam ainda, mais 4 zonas de risco dessa que vocês estão acostumados a ver. E aí as 2 últimas semanas vão ser aquelas bem rápidas, né? Uma atrás da outra. Vem uma zona de risco atrás da outra, aquela assim, terminou uma, vem a outra, tipo, não vai ter mais aquela prova da virada, aquelas coisas. A partir daí vai ser uma indicação atrás da outra e tal.
até que sobre mesmo uma única pessoa que vá ali escapar através da última prova, que é uma prova basicamente de imunidade. A pessoa só escapa ali da última zona de risco e vão sobrar 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 4 vão para a zona de risco, uma vai ser eliminada, as 4 se salvam, 3 se salvam, se junta a que sobrou lá da prova, e aí vamos ver no que é que vai dar. A partir daí, vão para a final. Pelo menos do que eu lembro, tá? Do que foi a grande conquista no ano passado, foi assim. Mas vocês sabem, né, que o Carelli gosta de mudar as coisas. Mas enfim, o Rambo tá dizendo assim que mais 5 eles chegam na final. E sim, mais 5 pessoas eles conseguem chegar até lá. Basta eles saberem como manipular as coisas para chegar lá. Os dois estão muito próximos da final do programa e que até agora nenhuma pessoa do grupinho deles foi eliminada. Então que é muito mais fácil eles se segurarem ali dentro sem ter basicamente nenhum problema maior. Só que eles também não enfrentaram um julgamento público muito grande, especialmente o Rambo. O Rambo ainda não foi para um julgamento público. Ah, ele foi só na fase da vila. Sim, mas a fase da vila era qualquer tipo 1, 2% era o suficiente para mantê-lo no jogo. A gente agora está falando de um julgamento muito mais robusto. Então é mais complicado aí para falar sobre o Rambo enfrentando um julgamento público. Vamos ver se ele voltaria num julgamento mais robusto, né? Vamos ver se o Cell também voltaria num julgamento mais robusto. Eu acho que não. Então ele mesmo falou, tira 4, 5 pessoas, é nós, não saiu ninguém do nosso grupo, é só o Vini, que era de boa e saiu, mas Mari e Baronesa saíram, sai um pouquinho lá do outro lado, então facilita as coisas pra gente. Basta colocar esses aí, eu quero ver o que o público pensaria deles. Tá na hora, né? Eu espero que coloquem eles na zona de risco. E aí, um pouquinho antes do programa começar, o Fernando confirmou para o Haddad que a dona Geni e ele já tinham chegado num consenso sobre a indicação. E aí ele confirmou para o Haddad que o consenso era justamente indicar a Tati e que isso ia surpreender todo mundo. E que ele inclusive, elogiou a postura da dona Geni, que pela primeira vez resolveu se posicionar no jogo e resolveu fazer o jogo como deveria ser feito e não ficar fugindo como ela fugiu diversas vezes desse jogo. Nesse ponto aí, ele disse e falou a verdade. Dona Geni fugiu várias vezes. E aí depois rolou ali uma conversa do Felipe, né? Porque obviamente eles já sacaram que a Tati iria para a zona de risco. Tanto que ela fala isso, né? Durante a indicação, que ela já sabia que ela ia para a zona de risco. Quem foi que falou para ela que ia para a zona de risco? Foi o Felipe, tá? Felipe meio que já tinha sacado isso. Como ele sacou, aí a gente vai ter que ver a edição total do programa para saber. Mas ele já sabia. E aí ele foi conversar com o Caio ali dentro da despensa e nessa conversa eles estavam falando ali sobre os votos, como é que os votos iam se dividir, como é que os votos iam ficar. Aí eles estavam falando ali a possibilidade de votar no Guipa de novo e tal. E aí ele estava colocando ali pro Caio, vamos botar o Guipa de novo, porque se o Guipa for junto com a Tati e o Fernando, a chance de um dos 3 puxá-lo para a zona de risco é muito mais baixa. E aí o Caio falou para ele, não, gente, não vou botar o Guipa de novo, o cara já foi e voltou de não sei quantas zonas de risco, é burrice colocar ele de novo, o cara tem posicionamento, o cara tem as próprias opiniões dele, não dá para ficar colocando ele toda hora na zona de risco e tal. E aí o Felipe falou que ele tá preocupado dele ter que dividir a mesma zona de risco com a Tati. Então ele tá pensando, ficou pensando ali numa alternativa, ficaram pensando horas ali numa alternativa, mas infelizmente não vai ser o que vai acontecer, né? Provavelmente, vai depender aí, obviamente, de quem vai ganhar a prova da virada. Mas talvez a gente veja o Felipe dividindo sim uma zona de risco aí com a Tati
E aí, talvez eu tenha uma desconfiança de que a Tati vaze, né? Mas vamos lá entender como é que foi a formação da zona de risco. E aí, depois, vamos lá para a formação da zona de risco. A Raquel entrou, falou com todo mundo, explicou para eles ali, né? Que se eles não entrassem em consenso, sofreriam de novo consequências mais duras e tal. Informou ali como seriam as regras de novo e perguntou ali se eles já tinham chegado a um consenso. Aí o Fernando disse que para ele ser o dono já foi sabendo que ele ia para a prova da virada e que ele realmente estava imaginando que ele poderia voltar da prova da virada e que ele poderia escapar, porque ele já sabia que ele ia para a zona de risco desde o momento que ele assumiu como dono. Então, que ele joga com comprometimento e atenção e que ambos ali, ele e Dona Geni, tiveram comprometimento honesto e que, porém, eles já tinham ali vários nomes que eles queriam colocar, que eles mudaram e tal. Mas, no fim, eles chegaram a um consenso. E aí ele falou que isso ia ficar para a Dona Geni. Aí a Dona Geni falou que o colar é bastante pesado e tal, que este colar de dono é muito pesado, que o Fernando deu as opções dele, que ela deu as opções dela. Mas, no fundo, no fim, eles chegaram a uma conclusão de que eles tinham que indicar uma pessoa que iria mexer com o jogo e essa pessoa seria a Tati Pink. E aí indicaram a Tati Pink direto para a zona de risco. E aí a Tati disse que ela não esperava ser indicada, que ela disse que ela até imaginou que ela seria indicada, mas que ela não esperava por isso, que se pudesse, aliás, isso se concretizasse, né? Aliás, que ela não esperava que isso se concretizasse. Mas ela disse que a pessoa que seria indicada foi mudada em cima da hora. E que disseram que contaram isso para ela, né? Em cima da hora também. Então que ela estava ciente de que ela seria indicada. Quem foi que contou para ela isso em cima da hora? Foi o Felipe ali do lado dela. E aí o Fernando virou para ela e disse que para ele foi uma surpresa saber que ela sabia que ela seria indicada em cima da hora, porque ela sequer era uma opção dele, porque isso não aconteceu e ele ainda desmentiu várias coisas que ela falou ali e ainda disse que quem deu o nome dela como uma opção foi a Dona Geni e que ele apenas aceitou. Basicamente, o que foi que ele fez? Jogou pra cima da Geni a responsabilidade. Não vou dizer que eu odiei, né? Eu vou dizer que eu amei, porque foi exatamente isso que aconteceu. Foi a Dona Geni que deu o nome da Tati Pink. Ele só aceitou. Basicamente, só entrou no consenso. E aí rolou uma briga ali entre o Anaí e o Fernando. A mesma coisa de sempre. Anaí dizendo que o Fernando não respeita a mulher, não sei o quê. E aí o Fernando dizendo que ela não respeita a profissão dele e tal. A mesma chatice de sempre. Gente, é chato. Chato a gente ter que ficar relatando a mesma coisa. Então, ó, vamos pular essa parte, tá? Sempre que repetir alguma coisa, eu vou pular e vamos direto pro voto nos donos, que é o que interessa aqui pra gente. O Breno foi o primeiro a votar. E ele votou na Geni porque ele não concorda com a falta de posicionamento dela. A seguir foi o Felipe. Aí o Felipe votou no Fernando porque ele também não concorda com o jogo dele. A seguir foi a Tati Pink e ela votou no Fernando, não deu justificativa. E aí o Rambo também votou na Geni, disse que ele tem afinidade com os dois, mas votava na Geni. Mesmo assim, ele não deu uma justificativa mais plausível. Aí o Caio votou no Fernando porque ele disse que se sente mais ameaçado por ele. Mas eu não entendi exatamente o porquê que o Caio se sente mais ameaçado pelo Fernando. Eu juro pra vocês, eu não entendi o que ele quis dizer com isso, tá? E aí depois foi a Kátia. A Kátia votou no Fernando, tá? Enfim, ela não deu também justificativa.
Aí o Lucas Jalbu votou na Geni, também como era esperado que ele fosse fazer. Aí a Anaí, quando saiu, ela disse que ela ia votar com muito prazer, votou no Fernando e disse que o Fernando não merece estar lá. Aí depois foi o Rideu votou no Fernando, também não deu justificativa. Aí depois foi a Lisiane, que votou na Geni, que também não deu justificativa lá. Aí o Guipa votou no Fernando, porque ele disse que é muito mais interessante ter a dona Geni no jogo pela falta de posicionamento dela. Então, assim, muita gente não entendeu o que ele quis dizer com isso. Eu meio que entendi. Que ele prefere ter a dona Geni, que não se posiciona muito, que é essa coisa meio dúbia ali, do que ter o Fernando, com quem ele pode ter um certo embate lá na frente. Então ele prefere a dona Geni, que não tem esse embate. Aí o Céu votou no Fernando, não deu justificativa. Aí o Haddad votou na dona Geni, também não deu justificativa. E por último foi o Bruno. Ele votou no Fernando e o chamou de incoerente. No final, o Fernando teve 10 votos e a dona Geni teve 4 votos. Esperado, né, que o Fernando tivesse esses 10 votos. E aí a Raquel, quando anunciou isso, falou, né, que ele teve os 10 votos e ele reagiu de uma forma bem irônica, né? Ele disse que esperava, que ele estava esperando desde sexta-feira por isso, que ele esperava voltar da prova da virada para mostrar que ele não segue uma cartilha do Haddad, como todo mundo pensa, como todo mundo tá achando ali e tal, e que ele ia provar isso aí na frente de todo mundo. E aí foi a vez do voto cara a cara, que foi a última etapa aí da formação da zona de risco. O Felipe votou na Kátia e ele disse que ficou muito surpreendido porque a Tati foi indicada para a zona de risco e que por isso votava nela. E aí a Kátia disse assim, em resposta, que ela basicamente não tinha o que responder, que ela simplesmente caiu de paraquedas ali, então ela não ia nem responder o voto do Felipe. Aí depois foi o Bruno. Aí o Bruno disse que ele ia votar na Kátia porque ela era muito contraditória. Primeiro porque ela não queria se posicionar e depois porque ela queria se posicionar. E aí a Kátia, ela disse que está recebendo um voto injustamente, porque ela recebeu um pedido tanto do Fernando quanto da Geni para amenizar as coisas, para tentar conversar tanto com um lado quanto do outro. E aí depois a Geni se meteu no meio ali para dizer que ela foi lá tentar conversar e as coisas e que ele seria o indicado. E aí ele ficou puto e disse assim, então quer dizer que a senhora indicou, botou a Tati Pink ali no meu lugar, então a senhora só tá piorando a justificativa. E aí a Kátia disse que pra ela tava tudo certo também, que não tinha nenhum problema, que ela tava caindo de paraquedas nessa votação. Então ele ficou puto da vida em descobrir que a Tati Pink só foi colocada ali no lugar dele, basicamente porque a dona Geni não queria votar nele, porque era ele que iria cair na zona de risco. E aí a Kátia votou nele, devolvendo o voto. E ele ficou puto porque ela devolveu o voto nele, né? Afinal, ele também votou nela em outras vezes e ela não pôde ter o direito de votar nele. Aparentemente não, né? Aparentemente ela não pode votar nele. Aí depois foi o Lucas. O Lucas votou no Rideu por estratégia, não entendi que estratégia foi essa. Aí o Rideu disse que o embate dos dois está ficando cada vez mais claro, enfim, não interessa muito isso aqui. Aí depois foi a Anaí. Aí a Anaí disse que sentia empatia por ele e tal, mas disse que ele é um grande jogador, mas que o Haddad pensa em jogo 24 horas por dia e tal. E ela diz que ele usa pautas para acusar as pessoas e que perdão não significa que o embate acabou e tal. Enfim, ela fez todo um discurso para votar no Haddad. Enfim, votou no Haddad. E obviamente, né, o Haddad respondeu,
O Haddad chamou ela de maldoso, o Haddad chamou, aliás, ela de maldosa, o Haddad chamou ela de várias e várias coisas. Aí ela diz que ele ameaçou ela, tipo, uma coisa chata ali. Mesmo de sempre e tal, a mesma briga de sempre dos dois, aquela mesma coisa que não sai do lugar. Aí depois foi o Guipa. Aí o Guipa disse que esse não seria o voto dele, mas ele votou no Felipe apenas para proteger a Kátia, que ele não estava jogando mesmo com a Kátia e tal, mas ele não queria que a Kátia fosse para a zona de risco. Aí o Felipe respondeu e disse que estava tranquilo, sem problemas, mas estava puto da vida com esta cara aí, né? Tá para ver o quanto que ele estava feliz e satisfeito de receber este voto. Aí a Lizzy votou no Caio, né? Como não poderia deixar de ser, o Caio respondeu e disse que era esperado. Aí o Haddad votou no Felipe e disse que votava no Felipe por causa do que aconteceu na festa, por ter sido chamado de machista também, e citou vários outros motivos ali. E aí o Felipe respondeu e disse assim que chamou ele de machista porque interrompeu uma mulher também é um ato machista. Aí o Haddad respondeu, mas eu tô tentando terminar uma frase, ela não deixa eu terminar, e quer dizer que se eu interromper uma mulher eu tô sendo machista, mas ela não tá deixando eu terminar também. Então, tipo, ficou uma coisa assim repetitiva e chata que não saía do lugar. Teve até um momento que a Raquel precisou intervir e dizer para os dois continuarem isso depois, porque estava muito chato. Aí depois disso foi o Céu ali. Foi chato, gente, foi chato isso. Uma repetição. Aí o Céu votou no Haddad e disse que não gosta do jogo dele. Aí o Haddad disse que para ele estava tudo bem, mas que ele bateu com o Céu ponto a ponto, do que um discorda do outro e tal, e que ele rebateu todos os argumentos do Céu. E aí o Céu falou, mas eu tenho o direito de não gostar de você e tal, e o Haddad falou, tudo bem, mas eu rebati todos os argumentos com você, então se você não gosta de mim é outra história, mas não venha usar os mesmos argumentos que você está usando. Não venha dizer que você não gosta de mim por causa desses argumentos, eu rebati e tal. Não venha dizer isso. Enfim, mesma coisa de sempre. Os mesmos argumentos que não saem do lugar. Então o que o Guipa falou hoje à tarde continua aí bem forte. Tá chato, gente. Tá chato de ver. É chatérrimo de acompanhar a grande conquista desse jeito. Tá muito chato. Não anda. Aí depois foi o Rideu. Rideu votou na Kátia por estratégia. A Kátia respondeu que também estava tudo bem. E aí depois foi um intervalo comercial ali. E aí, na hora do intervalo comercial, a Anaí foi atrás do Haddad, aí começou a chamar ele de incoerente, começou a perseguir, né? Começou atrás dele, chamar ele de incoerente, mandou os ADMs dela lá procurarem o vídeo dela, do Guipa na academia, da conversa dos dois ali, mandar postar nas redes sociais, porque o Brasil tá vendo, porque o Haddad tá mentindo, porque o Haddad é mentiroso, não sei o quê. A mesma coisa de sempre, coisa chata. Sério mesmo, sério. A condução desse programa tá se mostrando um desastre. Um desastre total de chato. A mesma repetição de sempre. E aí quando voltou a votação foi o Breno, ele votou no Caio por coerência, e aí disse que o Caio mudou o comportamento dele, porque o Caio passou semanas ignorando os demais colegas, desde que ele se aproximou ali da Edilane, mas depois que a Edilane saiu, é que ele voltou a interagir com os demais colegas. E aí o Caio disse que o Breno coloca ele em lugares que não lhe cabem, e que o Breno não olha a trajetória dele, que o Breno não conhece a história dele, enfim, a mesma justificativa de sempre, todo o tempo. Então, tipo, tá chato também, né? Vamos ser sinceros, tá chato também. Aí depois foi a Tati Pink. Aí a Tati Pink votou na Kátia por estratégia de jogo, né? Porque afinal já tava na zona de risco, então vamos botar a Kátia também, né? Pra ver se eu consigo escapar da zona de risco. Aí a Kátia disse pra Tati Pink que tava tudo bem, né? Porque ela caiu de paraquedas na zona de risco
e que não sabia que a Tati ia para a zona de risco, porque a dona Geni não tinha falado nada para ela, que ela só sabia ali da lista de nomes, mas que ela não sabia uma indicação prévia, que ela não sabia exatamente quem ia para a zona de risco, porque a dona Geni não tinha falado absolutamente nada e nem tinha dado pistas para ela de quem ela indicaria. Então, ela não tinha como saber, mas enfim, acusaram a Kátia, da Kátia saber. Aí depois foi aquela briga ali de novo. Ai, você sabia, o Bruno se metendo, todos eles se metendo ali, tipo aquele grupão ali se metendo. Coisa chata de novo, a mesma coisa, gente. Mesmíssima coisa, chata de sempre. Aí depois foi o Rambo pra votar. Aí o Rambo votou na Kátia e disse que ela foi grosseira com ele por causa das reclamações que ela faz dele, das reclamações que ela tem feito dele, aliás, desde lá da Casa Verde, da falta de higiene dele em especial, né? E aí a Kátia disse pra ele que ela não entendeu o que ele estava querendo dizer com isso. E aí ele começou a falar, né, um monte de coisa ali que pra mim soou como fosse um monte de asneira. E aí ela falou, ele meio que disse que ela tava expondo ele. E aí ela meio que depois ficou puta e disse assim: ah, mas eu tô te expondo como, homem? Aqui tem um monte de câmera mostrando o que tu tá fazendo, o que tu tá falando, eu não tô expondo ninguém aqui. A câmera que tá mostrando aí a tua falta de higiene, a câmera que tá mostrando aí a tua total falta de cuidado pessoal. Não sou eu que tô falando, é a câmera que tá mostrando. E tal, tipo, os dois meio que tiveram uma mini discussão ali. E aí, depois, né, dessa mini treta, foi o Caio. E aí o Caio votou no Haddad. A justificativa dele, ele queria votar na Lisiane, de fato, né? Só que ele não votou na Lisiane por uma razão. A Lisiane estava com o poder nas mãos. E aí ele ficou com medo da Lisiane usar o poder contra ele, né? Quer dizer, né, muito medroso aí, né? Não disse que era o cara que enfrentava as coisas, né, Caio? Faltou você enfrentar a Lisiane agora, né? Você não quis enfrentar a Lisiane. Você poderia ter enfrentado ela, você poderia ter votado nela, mas não, você preferiu ali, ó, dar uma regadinha, você deu uma regada, e aí ele arregou e preferiu votar no Haddad e disse que fazia isso por coerência de jogo. Eu juro que eu não entendi que coerência de jogo era essa. E aí ele citou que ele fazia isso porque o Haddad teve chance de indicá-lo para a zona de risco outras vezes, que o Haddad teve chance de usar várias coisas contra ele, só que o Haddad preferiu não fazer isso e tal. Aí o Haddad ficou até com esta cara de espanto, tipo assim, dizendo assim: o que tu tá falando, homem? Eu poderia realmente ter feito isso contra você, mas tu não é meu adversário direto. Por que tu tá falando essa merda? Basicamente foi isso aí, tipo, eu não tô entendendo onde tu quer chegar com isso. E, tipo, votou no Haddad por causa disso. Foi de uma burrice fenomenal o argumento do Caio. Sério mesmo. Eu pensei que o Caio fosse mais inteligente. Eu pensei que ele fosse arrumar uma justificativa melhor. Não, ele foi arrumar essa justificativa aí que ele tirou daquele lugar pra colocar aí e falar isso pro Haddad. Tanto que a cara do Haddad foi essa aí que vocês estão vendo. Essa cara aí de o quê? Eu não entendi o que ele quis dizer. Não entendi aonde ele quis chegar. Mas coerência de jogo, vamos ser sinceros, né, Caio? Tu passou longe. Longe mesmo. Pra ti não tem nada a ver com coerência de jogo. Só votou no Haddad porque tu arregou mesmo. Porque tu queria votar na Lisiane. Só não votou na Lisiane porque tava com medo do poder dela, tava com medo dela usar o poder contra ti. Tu tava com medo dela usar e botar esse poder aí pra te colocar na zona de risco, né? E ela ia te colocar mesmo numa zona de risco. Ela só não te colocou na zona de risco porque ela foi esperta. Ela só não fez isso porque ela foi esperta. Porque ela não quis se desgastar. Porque ela já sabe que você caiu numa zona de risco. Ela já sabe que caso você caísse numa zona de risco agora, você poderia escapar numa prova. E aí você poderia sair de novo. A única forma de garantir que você caia numa zona de risco e que você vá direto para a votação final é justamente você indo lá com um colarzinho lá depois da prova da virada e não fazendo a prova. Ela sabe muito bem disso, ela não ia te colocar de qualquer forma, né?
você foi muito burro e não ter pensado nessa possibilidade. Mas enfim, Raquel deu ali, disse ali, tentou convencer ali e tal. A Kátia pediu para falar. No final, a Raquel falou ali que com 5 votos, Kátia estava na zona de risco. E aí ela anunciou que a Tati Pink, Fernando e a Kátia estavam já sentadinhos no banquinho da aflição, como ela disse. Mas faltava ainda o poder da Lisiane conquistado no Hora do Faro. Que poder era esse? Na votação aberta, tire todos os votos de um orador e passe para outro. E aí ela explicou, você pode tirar todos os votos de uma pessoa e passar para outra. E aí a Lisiane ficou ali, disse que aquela votação tinha virado um escarcéu, que ela não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo no meio dessa votação toda, que ela não estava entendendo nada do meio do que estava acontecendo nessa briga toda que estava rolando ali, e por causa disso, ela ia deixar as coisas do jeito que estavam. Então, como ela ia deixar tudo do jeito que estava, o que foi que ela fez? Resolveu então tirar os votos do Felipe e colocou os votos no Rambo. Não mudou nada, basicamente só tirou 2 votos do Felipe e jogou 2 votos no Rambo. Na prática, a zona de risco permaneceu com a Kátia, com a Tati e com o Fernando. Amanhã os 3 vão fazer a prova da virada. Provavelmente, tá? Conhecendo aí o histórico deles aí, né, lá da vila, vamos ver, porque os 3 ainda não fizeram nenhuma prova na mansão, então não dá pra gente dizer assim, cravar alguma coisa. Mas conhecendo aí o histórico deles lá, da vila e tal, eu acho que o Fernando tem mais chances. Eu acho que o Fernando vai escapar com mais facilidade da zona de risco. Quem eu acho que o Fernando vai colocar na zona de risco caso ele escape? Ele vai colocar o Felipe. Eu acho que ele vai colocar o Felipe e aí vai ser uma zona de risco final. Felipe, Tati e Kátia. Desses 3 aí, eu acho que vai sair a Kátia. A Kátia não, a Tati. Porque, querendo ou não, gente, sempre, quando são 3 pessoas e você coloca 2 aliados aí, um dos aliados sempre vai. Sempre sai. Por quê? Porque a votação divide. Não tem como salvar 2 aliados. É impossível. A torcida não tem como salvar 2 pessoas ao mesmo tempo. A torcida só consegue salvar uma única pessoa. Botar 2 aliados numa mesma eliminação é garantia que um deles vai embora. E eles já perceberam isso. Eles já entenderam que quer tirar uma pessoa desse jogo? Muito fácil. Basta colocar 2 aliados numa mesma eliminação. Colocou 2 aliados ali, o que você consegue? Você consegue eliminar um deles. Então, pela segunda semana consecutiva, esse deve ser o jogo que eles vão usar. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas eu acredito que vai funcionar assim. E muito provavelmente o Fernando, se vencer a prova da virada, ele vai colocar na zona de risco o Felipe. E aí o Felipe vai dividir os votos com a Tati e muito provavelmente a Tati vai vazar. E aí vai ficar ali bem diminuído, mais uma pessoa ali do grupão. Vamos ver como isso vai se encaminhar. Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.